Então tá, a gente está começando aqui a palestra de hoje com um pequeno atraso devido a problemas técnicos. A gente já pede desculpa para todo mundo, mas a gente vai iniciar aqui o seminário. Então, boa noite a todos e todas. Estamos iniciando aqui o primeiro seminário Direito, Terra e Liberdade, um seminário integrado entre os grupos Campo, Cidade e Revolução e o PET Direito UFSC. Hoje é a nossa primeira mesa, de 7 no total, né? Hoje a gente vai debater durante as quais a gente vai debater a questão agrária, a questão urbana e a revolução. Então, eu agradeço de antemão a participação de todos, inclusive aqueles que vão nos assistir depois pelo vídeo gravado no YouTube. Não se esqueçam de fazer comentários e perguntas no nosso chat, porque a gente tem uma interação legal aqui, e a gente vai abrir um espaço para respostas ao final das exposições. Lembrando também para quem ainda não se inscreveu no seminário e deseja receber o certificado de participação, que é só acessar o link que vai ser enviado, o link que está na descrição, e fazer o cadastro no sistema da UFSC. São 40 horas para participação de 75% do seminário. E a lista de presença vai ser disponibilizada no chat ao longo das exposições. Então, vamos começar oficialmente. E antes de passar a palavra para os palestrantes, eu só vou fazer uma pequena introdução à temática do nosso seminário. O campo e a cidade possuem e sempre possuíram uma íntima conexão. No entanto, essa verdade simples, mas de conotações tão impactantes, são renegadas e comumente desconhecidas na sociedade capitalista. Os fios que ligam o campo e a cidade tornam-se invisíveis pelo fetichismo característico da sociedade burguesa. O morador da cidade compra sua comida no mercado e na feira, sem se importar com sua procedência, sem enxergar seu produtor. Os alimentos surgem do nada, silenciosamente pela porta de trás. Por outro lado, o trabalhador do campo vê, ao fim de cada safra ou época de colheita, o produto de longas jornadas de trabalho árduo ser levado por caminhões de terceiros para serem comercializados bem longe, dependendo do clima dos negócios e do interesse do especulador intermediário. Mas o caminho dos trabalhadores do campo e da cidade se cruzam na luta contra o capitalismo, seja nas suas feições mais arcaicas do campo ou no grau de extrema modernização de alguns setores urbanos. A luta é conjunta contra a exploração e depende da luta contra a propriedade privada. Para trazer luz a algumas dessas questões e reinserir esse debate tão escamoteado pela Universidade Brasileira e tão apagado do cotidiano, é que estamos abrindo hoje o primeiro seminário Direito, Terra e Liberdade, que incorpora em seu título o tema Las Zapatista, que trafegou com palavra de ordem por diversos movimentos de luta pela terra na América Latina e no mundo. Como ponto de partida, o seminário incorpora a perspectiva da teoria marxista da dependência e do pensamento crítico latino-americano, buscando uma leitura autêntica e nacional da questão que Engels propôs no século XIX em seu livro sobre a questão da habitação, de que campo e cidade precisam ser discutidos em sintonia com a Revolução. É por isso que o seminário irá abordar essas temáticas de forma conjunta, trabalhando sob o conceito de totalidade. O valor da força de trabalho dos trabalhadores urbanos depende do valor dos produtos alimentícios produzidos no campo, que se relaciona com a dialética minifúndio-latifúndio e da expulsão de camponeses e usurpação de terras pelos grandes proprietários, tudo legalmente garantido pelo Estado. O trabalho rural é impactado, por sua vez, pela capacidade da produção de subsistência, pelo avanço do mercado nas relações rurais, pelo endividamento e pela obrigatoriedade de aumento da produtividade para compensar os baixos preços especulados dos alimentos. Mas há diferentes tipos de trabalhadores do campo, bem como há diferentes tipos de trabalhadores urbanos e formas diversas de propriedade. O valor da terra e a especulação afeta a todos e o processo de superexploração da força de trabalho é generalizado. Os resultados são a pobreza, a marginalidade, as migrações forçadas, o endividamento e o superdesgaste dos indivíduos, a alienação do trabalho, a alienação ideológica e a alienação perante a própria classe. A superação desse catastrófico panorama do subdesenvolvimento, da dependência e a revolução, mas como a teoria e a prática andam juntas, precisamos conhecer a realidade para transformá-la de forma consequente. O Seminário Direito, Terra e Liberdade é um mero passo nessa direção. Esse seminário integrado é fruto da união de dois grupos e resultado de seus estudos recentes. O Grupo Campo, Cidade e Revolução é um grupo interdisciplinar de formação política que vê como necessária a retomada do debate da Revolução Brasileira. Para eliminar as ilusões que o liberalismo de esquerda insiste em alimentar, o grupo entende que é essencial compreender a dimensão dos problemas da realidade brasileira e o funcionamento do capitalismo dependente na produção socioespacial. Os objetivos do grupo são fortalecer as ideias de Marx dentro da universidade, compreender e desenvolver questões acerca da renda da terra e da produção urbana no capitalismo. Já o programa de educação tutorial do curso de Direito da UFSC,
o PET Direito UFSC vem se debruçando sobre o estudo da questão agrária a partir de uma perspectiva crítica, entendendo o Brasil no contexto de país dependente latino-americano. Iniciando o percurso teórico do nosso seminário com a mesa, a assim chamada acumulação primitiva e a expropriação da terra no Brasil. Nossos convidados são Gustavo Machado, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando em filosofia política pela mesma universidade. Atualmente é pesquisador do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, Instituto de Formação e Pesquisa voltado para lideranças operárias e sindicais. Publicou o livro Marx da História, das Particularidades Nacionais e a Universalidade da Revolução Socialista e possui o canal Orientação Marxista, onde apresenta e discute a obra teórica de Marx e da tradição marxista, e é militante pelo PSTU. O Maurício Molinari é economista formado na UFSC e pós-graduando em Serviço Social pela mesma universidade, membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, atuou como pesquisador em torno da questão agrária em Santa Catarina, estudou a reforma agrária e aprofundou o debate em torno da formação socioeconômica do Estado. Em 2015, passa a atuar como assessor sindical ao integrar o grupo de técnicos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos na subseção da FESESC. É militante pela Revolução Brasileira, corrente do PSOL. Então, agora, finalmente, eu passo a palavra para o Gustavo, para que ele inicie a sua apresentação. Primeiro, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Joana, Maurício, a todos que estão fazendo parte da estrutura do evento. Queria começar agradecendo o convite, tanto pelos organizadores do evento, o Grupo Campus, Cidade, Revolução, o PET Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Saudar a iniciativa, que é muito importante, o seminário com esse tema, Direito, Terra e Liberdade. E, em particular, fiquei bastante satisfeito por causa do tema ao qual fui convidado, que é a assim chamada acumulação primitiva e a expropriação da terra no Brasil. Então, a minha apresentação ela vai ter um enfoque mais na primeira parte, né, do título dessa mesa, na assim chamada acumulação primitiva, o que não quer dizer que não tenha relação direta com o segundo tema, que faz parte da mesa, que é a expropriação da terra no Brasil. Eu espero, nessa exposição, conseguir fornecer elementos que nos permita pensar tanto o processo de desenvolvimento histórico brasileiro e mesmo o vínculo desse processo de desenvolvimento histórico brasileiro no contexto mais amplo do capitalismo mundial, de modo que nós não possamos perder de vista nem o processo global do capitalismo que nós estamos inseridos e as especificidades do Brasil nesse processo. Mas resolvi focar nesse primeiro tema, até porque tem algumas novidades que fazem parte dos estudos e elaborações que eu venho fazendo há algum tempo, que eu acredito que vai interessar a boa parte dos ouvintes, vai ajudar a compreender esses processos e a situação brasileira nesse contexto, né? O capítulo, né, esse tema, assim chamada acumulação primitiva, que faz parte do título, é o título do capítulo 24 do Capital de Marx, um capítulo até bastante conhecido, é comum, inclusive, às vezes em graduações de história ou em cursos específicos, se apresentar essa parte específica do desenvolvimento de Marx, mas eu queria mostrar o tamanho da abrangência da importância que esse tema tem. Normalmente, a questão da acumulação primitiva, como o termo que é mais consagrado nas traduções, né, eu já vou propor, que eu acho que é uma forma melhor da gente chamar isso, ele é entendido como se fosse um momento histórico que está lá na origem do capitalismo, né, e que teria, assim, originado o capitalismo lá no passado. Então, é como se fosse um capítulo histórico ali incrustado no final do Capital. E eu quero mostrar aqui nessa minha apresentação, nesses 30, 40 minutos, que, na verdade, não. Esse capítulo ele tem um significado muito mais profundo. Ele mostra, de fato, como o capital está fundado na violência, na expropriação, não apenas em sua origem, mas em sua origem e em seu processo de desenvolvimento. Essa talvez seja a principal descoberta de Marx no Capital, e ela alterou a elaboração inteira. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, nós acostumamos a naturalizar as relações que a gente vive. A gente vive uma sociedade onde a grande massa da população ela é ou proprietária de empresas, de meios de produção, né? Não estamos falando aqui de propriedade de casas, roupa, carro, comida, e a grande massa não é proprietária de nada. Então, qual a única saída que ela tem? Né? Vender sua força de trabalho no mercado. Algumas têm melhores oportunidades para se capacitar, vão ganhar um salário um pouco melhor, outras vão disputar aí a ferro e fogo as vagas que estão disponíveis no mercado. Essa situação parece normal, né? Porque nós vivemos nessa situação
nessa sociedade que tem essas características, mas ao longo da história humana, isso nunca esteve longe de ser o mais comum. Na verdade, isso é muito recente. A grande maioria da história humana, as pessoas, elas viviam vinculadas, ou pelo menos a grande massa da população, a maioria das pessoas, vinculadas a um pedaço de terra, ainda que em formas de propriedade as mais distintas imagináveis, né? Então, seja na forma camponesa, onde uma família, ou mesmo um grupo comunal mais amplo, é proprietário de uma fração de terra, ou até mesmo quando ela não é proprietária, existe um senhor, um nobre que é proprietário da terra, mas a pessoa está vinculada de maneira vitalícia àquilo ali, para o resto da vida. Ela tem, então, a posse daquela terra, ainda que ela tenha que entregar um excedente para o proprietário. Então, eu imagino que se pessoas no passado muito distante, por alguma razão, né, viajassem aí numa máquina do tempo e caíssem na sociedade que a gente vive hoje, depois de algumas semanas elas vão olhar e falar, gente, mas como isso foi acontecer? Como é possível que se desenvolveu uma sociedade onde a grande maioria das pessoas não tem nada de antemão que garanta a sua sobrevivência? E a sua sobrevivência depende completamente da venda da sua força de trabalho no mercado. Então, nós só nos encontramos diante dessa situação porque houve um processo geral de expropriação, né, onde a grande massa da população ela perdeu o acesso à propriedade que permitia ela sobreviver. E essa propriedade, regra geral, embora existissem também oficinas artesanais com trabalhadores especializados, mas para a grande massa da população sempre foi a propriedade da terra, né? Isso vai ter um impacto tão grande, para a gente ver a profundidade que vai ter isso aí, e como isso funda o capitalismo de maneira mais profunda, que a descoberta disso, que normalmente nós conhecemos pelo nome de acumulação primitiva, né, está na base de uma revolução completa no interior do pensamento de Marx, que vai se dar em determinado momento, em determinada altura do campeonato. Tanto é verdade que existem algumas passagens do Manifesto Comunista, tá? Da ideologia alemã, e mesmo de alguns artigos que Marx escreveu no início dos anos 50 sobre Índia, China, que alguns anos depois ele vai chegar à conclusão de que estavam completamente erradas. Tá? Muitos devem conhecer uma passagem do manifesto que diz o seguinte, né, que os baixos preços das mercadorias, né, dos países mais envolvidos, já capitalistas, como a Inglaterra, formavam a artilharia pesada que destrói todas as muralhas da China. Como que Marx pensava até então? Uma vez que o capitalismo surgiu, que se desenvolveu o comércio, a divisão social do trabalho e tudo mais, aquilo ali se tornou uma potência econômica que quase que automaticamente espalharia pelo mundo inteiro, porque ao se chegar com comércio em outros países, com mercadorias muito mais baratas do que aquelas produzidas, aquela massa de produtos produzidos no interior daqueles países, que naturalmente essas mercadorias seriam adquiridas, aquelas propriedades ainda não tão produtivas como as da Europa iriam desaparecer, e Marx pensava que seria dessa forma, né? Então, o capitalismo se expandiria para o mundo inteiro pela mera artilharia das mercadorias baratas. Isso não aconteceu, tá? Essa passagem que está no manifesto, a tal ponto que Marx chega a dizer no momento que a missão da colonização inglesa na Ásia cumpria um papel revolucionário, porque iria aumentar a produtividade daqueles países, elevar um outro nível, criando, inclusive, as condições para que a gente pudesse criar uma sociedade sem classes. Ele pensava que esse seria o curso em que as coisas se dariam. Só que acontece o seguinte, Marx ele trabalhou a vida inteira como jornalista, ele, além dos seus estudos, das suas elaborações, da sua relação próxima com a classe operária e suas organizações, a sua atividade, o seu ganha-pão sempre foi o jornalismo. E nos anos 50 do século XIX, de 1850, Marx ele era colunista internacional de um jornal dos Estados Unidos muito grande, que chamava New York Daily Tribune, e ele era correspondente inglês desse jornal. Né? Ele trabalhou nele por mais de 10 anos, inclusive a sua coluna era das mais lidas, e ele só largou esse emprego quando o jornal, com a Guerra Civil dos Estados Unidos, acabou entrando em decadência. E Marx, então, tinha que estudar muito a Inglaterra e suas relações com o mundo exterior, porque ele era colunista inglês do jornal norte-americano, ou seja, ele tinha que passar as principais informações e explicações de tudo que envolvia a Inglaterra naquele momento. E qual era o grande tema da Inglaterra naquele período? Eram as colonizações inglesas na Ásia, principalmente na Índia e na China. Ora, acreditava Marx, até mais ou menos 1853,
que aos ingleses chegarem com seus produtos manufaturados, industrializados, em países como a China, que aquilo ali, por conta própria, iria alterar toda a estrutura tradicional com que a China havia se desenvolvido por milênios. E iria desenvolver, inevitavelmente, e não porque Marx era adepto de nenhum determinismo histórico, mas porque ele achava que aquela força era muito grande. Né? Chegava um país ali com produtos feitos a custos muito mais baratos. E, para surpresa dele, ao publicar os artigos, e Marx sempre consultou todos os tipos de estatísticas imagináveis, todos os tipos de dados, de relatórios, né, de pessoas que viajavam para os países e traziam relatos, a documentação é enorme, vou até isentar vocês aqui de mencionar. Ele percebeu que nada disso estava acontecendo. A Inglaterra chegou a fazer uma guerra com a China, primeiro no final dos anos 30, 39, 40, depois voltou a ter uma segunda etapa da guerra, chamada a Guerra do Ópio, contra a China, pela abertura dos portos chineses, ou seja, para permitir que as mercadorias inglesas ingressassem dentro da China. E veja, a China já naquela época era de longe a maior população do mundo, de longe a maior população. Então os ingleses falaram, poxa, com um mercado desse tamanho da China, maior que a da Europa inteira, as nossas indústrias vão multiplicar por 5, 6, 7, 8 a produção, porque vai fornecer mercadoria para esse país inteiro. Acontece que isso não aconteceu. Pelo contrário, na verdade, tinha um mercado para os produtos ingleses em certos setores da elite, sobretudo da burocracia estatal chinesa, mas a grande massa da população chinesa, essas mercadorias não penetravam, não eram compradas, não eram adquiridas. E, né, os ingleses ficaram, e o próprio Marx, à época, ficaram, poxa, mas por que isso está acontecendo? Né? Se são mercadorias feitas com técnicas tão desenvolvidas da Revolução Industrial, que já desenvolvia a passos largos, né, com uma divisão do trabalho extremamente sofisticada, que produzia produtos em série, em massa, por um preço baixíssimo. Por que eles não estão comprando nossa mercadoria? E Marx vai estudar as fontes primárias dos relatórios, porque a Inglaterra mandou um monte de inspetor para dentro da China para analisar o que estava acontecendo lá dentro. Né? E quando ele analisa isso, ele vê, pô, mas é óbvio que eles não vão comprar mercadoria inglesa nenhuma. É evidente que eles não vão comprar mercadoria inglesa nenhuma. Por uma razão muito simples. A grande massa da população chinesa produzia dentro do território, quer que eles possuíam ou eram proprietários, o território em que eles viviam, praticamente tudo que eles precisavam para sobreviver. Era produzido não para troca na forma de mercadoria, uma ínfima menor parte era produzido para troca. Então, simplesmente, os produtos dessa pessoa, do ponto de vista da troca da mercadoria, não tinha valor nenhum, porque a família fazia tudo. Né? Tem até um trecho interessante que eu vou citar aqui para vocês, vou evitar de não citar trechos demais, mas está em um dos artigos do Marx sobre a China do período, onde o relator inglês que está analisando o que está acontecendo ali, ele fala, camponês, ele está falando, aqueles habitantes da China, eles são camponês e artesão em uma mesma pessoa, fabrica o tecido quase sem custos, debaixo do seu próprio teto, com o trabalho de toda a família, e não emprega força de trabalho suplementar, nem tempo de trabalho extra. Faz os membros da sua família fiar e tecer, enquanto as colheitas amadurecem nos campos, quando chove ou quando as atividades agrícolas estão interrompidas. Em suma, ao longo de todo o ano, este modelo zelo doméstico realiza suas tarefas sem interrupção e se consagra a qualquer coisa útil. Então, o que acontecia? Simplesmente essas formas de sociedade, e veja, eram muito distintas as formas de sociedade da China, ou da Europa feudal, ou mesmo no Egito, tinham enormes diferenças, mas, regra geral, com as suas inúmeras diferenças, a maioria da população tinha acesso à terra, seja como proprietário ou como possuidor, e produzia ali praticamente tudo que era necessário para ser consumido. Então não tinha motivo nenhum de adquirir mercadorias pelo preço que for, vindo de onde for. Né? Então, quando Marx se dá conta disso, ele percebe que, na verdade, o capitalismo o comércio não tem o poder dentro de si de se ampliar de maneira ilimitada por si mesmo. O comércio e a divisão do trabalho não aumentam por conta própria. Para isso acontecer, para o capitalismo de fato se desenvolver, é preciso muito mais do que ter comércio e mercadorias baratas e divisão do trabalho. É preciso violência, porque é preciso expropriar essa massa da população daqueles meios que permitem a ela sobreviver. Percebem? E aí Marx se volta, inclusive, para estudar como se deu esse processo na Inglaterra.
né? A importância que tinha esse processo para a gente compreender, a gente vai ver não só a origem, mas o desenvolvimento interno do capitalismo. Né? E o processo inglês até hoje isso é estudado, inclusive, como se foi um processo turbulento, né? A maioria das propriedades na Inglaterra eram propriedades arrendadas, só que eram arrendamentos vitalícios, a família morava ali vitaliciamente até o final da vida, depois os filhos continuavam na terra, né? A Inglaterra faz esse processo de expropriação, criando exatamente uma concorrência entre os camponeses e criando a ideia de arrendamentos temporários. Ou seja, você fica 2 anos na terra. E qual é a condição para você continuar nela? Que você promova melhorias e aumente a sua produtividade, senão a gente coloca outro no lugar. Né? Esse processo foi feito na Inglaterra, ao mesmo tempo que uma massa enorme de pessoas perderam a propriedade. As terras comuns que eram usadas pelaquela massa de camponeses, elas foram expropriadas, ou seja, terras comuns significa pastos, selvas, florestas, bosques, que a pessoa pode coletar lenha, que a pessoa pode caçar eventualmente, coletar todo tipo de coisa. Isso foi fechado, agora você não pode ter mais acesso a essa terra comum. Tá? E com o processo industrial inglês, já facilitado por esse processo de arrendamento, as pessoas passaram a produzir um único produto voltado para a venda, e no caso da agricultura inglesa, predominantemente lã. Esse é um processo tão atroz, assim, as pessoas não fazem ideia da profundidade que foi isso, né? Para ter ideia, a Inglaterra colonizava na época a Irlanda, o país ali ao lado, ela implantou esse mesmo processo e você tinha mortes de fome na Irlanda aos milhões, porque a massa da população era arrancada da terra e uma minoria conseguia trabalhar naquele processo, ou de arrendamento temporário ou de trabalho assalariado para produzir lã para a indústria inglesa sem ter acesso aos bens necessários para sobreviver. Tá? Então, esse processo ele muda completamente a visão que Marx tinha até aquele momento do desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, o capitalismo não surge a partir de um desenvolvimento positivo, de longo prazo, né, do comércio, da divisão social do trabalho. Não, ele para existir, ele tem que arrancar a propriedade dos meios necessários para a nossa sobrevivência, para a existência da grande massa da população, convertendo todos em um mercado possível de força de trabalho. É tanto que é aí que Marx vê a diferença entre trabalho e força de trabalho. É aí que ele percebe a importância dessa diferença, né? Que o trabalhador que não tem nada, ele não vende o seu trabalho, ele nem começou a trabalhar ainda, ele só vende a capacidade para aquilo. Só que o que produz toda a riqueza é o trabalho. Então, é nessa altura do campeonato, inclusive, que surge essa distinção que permite a Marx entender a mais-valia e tudo mais, tá? Então, ele muda completamente a visão com relação ao processo de colonização inglesa. Né? Ele vê, por exemplo, a diferença do que acontecia da colonização inglesa na Índia e na China. Porque na China, a Inglaterra não dominava a China politicamente. A China era um país independente. Ela só abriu os portos para que as mercadorias inglesas pudessem ser comercializadas na China. Essa comercialização teve grande sucesso? Não teve. Por quê? Porque a grande massa do povo tinha propriedade de produzir aquilo que ela necessitava para sobreviver. Na Índia, que os ingleses dominavam diretamente por uma empresa, tá? Que era a Companhia das Índias Orientais, que era uma empresa, inclusive, já à época, uma sociedade anônima, por ações, para financiar um empreendimento dessa magnitude, e essa companhia, ela destruiu toda a infraestrutura inglesa, toda a infraestrutura indiana, milenar, toda a infraestrutura que garantia a agricultura de funcionar, as propriedades de produzir, e causou mortes, tá? Onde os historiadores mais minimalistas hoje estimam da ordem de 30 milhões de pessoas num prazo de alguns anos, tá? Para a gente ter uma ideia. E aí, alguns anos depois, quando Marx está publicando artigos, ele já se coloca, por exemplo, diretamente a favor da revolta dos cipaios, que foi uma revolta já pela independência nacional indiana, que ocorreu naquele período, ainda que ele achasse que eles não seriam vitoriosos, era uma caracterização, mas ele considerava absolutamente legítima. E ele chega a escrever inúmeras e inúmeras passagens muito distintas daquelas dos artigos sobre a Índia que ele fazia 10 anos antes. Só vou dar um exemplo para vocês. Já no final da vida, numa carta a uma revolucionária russa, Marx diz que, quanto às Índias Orientais, por exemplo, todo mundo sabe que lá a supressão da propriedade comum do solo não passou de um ato de vandalismo inglês, que não impulsionou o povo indiano para frente, mas o empurrou para trás. Isso significa que a origem do capitalismo, tá? Que depois que ele consolidou, aí as pessoas já olham assim para o mercado, para a troca de mercadorias, não é isso?
elaboram teorias econômicas sobre isso, acham que isso aí é a forma última e natural da existência humana, mas essa tal forma última e natural da existência humana, ela surgiu a partir da expropriação do sangue, da violência, né, da expropriação da massa do povo, da expropriação da massa da população, tornando eles indisponíveis para vender a sua força de trabalho, porque não tem mais nenhum outro jeito de sobreviver. Né? E, na verdade, na Inglaterra, esse processo foi tão violento que era tão estranho esse negócio de vender sua força de trabalho depois de ter sido expropriado e perder tudo, que boa parte das pessoas se negavam a fazer isso. Né? Elas viam isso diretamente à época como uma espécie de uma escravidão, porque hoje a gente naturalizou isso. Tanto que os ingleses tiveram que criar leis contra a vadiagem, né? Que era para forçar as pessoas a vender sua força de trabalho. Senão eles chegavam, inclusive, a receber em brasa mesmo marcações que o caracterizavam como vagabundos. Só para a gente ter uma ideia de como esse processo foi violento, como esse processo foi atroz, esse processo que funda o capitalismo. E mais, o processo de expansão do capitalismo não se dava naturalmente, só porque ele passou a existir em um outro lugar. Ele só foi possível ser expandido expropriando as populações nativas dos mais diversos lugares, expropriando e tornando eles, sim, potenciais vendedores de sua força de trabalho. Então, veja como a coisa toda ela é ressignificada. E eu queria até chamar a atenção para uns pontos aqui, depois eu quero dar até um exemplo do Brasil, que eu presenciei e participei, mas vou deixar isso aí para o final. Veja que esse processo é tão violento, e essa expropriação ela é tão violenta, que Marx, quando publicou o Capital, ele teve enormes preocupações para que o livro não fosse barrado nos diversos países pela censura. Hoje isso é quase consenso entre os estudiosos, e tem várias cartas que mostram essa preocupação de Marx. Inclusive esse capítulo, que se chama A Assim Chamada Acumulação Primitiva, ele é o capítulo 24, mas quem lê o livro vê que tem um capítulo depois, que é o capítulo 25. Muito interessante, um capítulo sobre colonização, mas a gente vê que o livro acaba no capítulo 24, o livro 1. Claramente ele acaba. Aquele capítulo 25 poderia estar em outro lugar do livro. E claramente ele bota ali um capítulo curtinho sobre colonização para camuflar o conteúdo final da obra dele, que mostrava a violência com que o capitalismo foi fundado, a violência com que o capitalismo se desenvolvia, legitimando, inclusive, mesmo diante de uma suposta base ética e moral, a necessidade da violência revolucionária para que a sociedade fosse transformada. Então ele bota ali para camuflar um capítulo 25 sobre a colonização, e que, inclusive, até funcionou, venhamos e convenhamos, né? É uma história das mais curiosas, que, curiosamente, o Capital de Marx, inicialmente, não fez tanto sucesso assim. Na Alemanha, um pouquinho, mas muito pouco. Na França, não vendeu nada. Fez um sucesso enorme na Rússia, que era um país que estava sob a autocracia do czar, um sistema muito autoritário, e o livro de Capital foi traduzido para ser publicado lá, e a censura aprovou a publicação. Eles viram o livro, olharam, pesquisaram sobre Marx, e tem até uma cartinha do censor. Ele fala, olha, esse cara é um revolucionário, um cara extremamente perigoso, mas essa obra aí é uma análise econômica muito densa, difícil de entender, ainda por cima fala mais da Inglaterra, ninguém vai levar isso a sério, pode publicar. E, curiosamente, na Rússia se publicou 3.000 exemplares, todos os outros países tinham sido 1.000, e o livro se esgotou em um ano. Aí a censura voltou atrás e proibiu, mas já era tarde demais. Durante anos, o Capital circulava na Rússia dentro de capas da Bíblia, para enganar possíveis censores, e cumpriu um papel enorme no surgimento do movimento revolucionário lá, que vai culminar na Revolução Russa depois. Né? Mas então estou chamando a atenção para isso, porque eu gostaria de fazer uma provocação para vocês aqui, isso é muito pouco refletido, de por que Marx coloca esse título no capítulo 24. A assim chamada acumulação primitiva. Assim chamada acumulação primitiva. Porque normalmente nós usamos esse nome, assim chamada, quando nós estamos depreciando uma coisa. Né? Por exemplo, a gente pode falar assim, a assim chamada classe B, que o governo chama de classe B, né? Que são aquela classificação de classes por renda, ou o assim chamado terceiro setor, normalmente a gente fala o assim chamado, que a gente está falando o seguinte, é uma terminologia que outras pessoas usam, mas eu não considero a mais apropriada. E veja que Marx poderia ter chamado esse capítulo de acumulação primitiva, ou originária, como eu vou falar depois, ele chama de assim chamada acumulação primitiva.
minha hipótese a esse respeito é que também foi para driblar a censura, porque o termo mais correto aí não seria acumulação, mas expropriação. E o próprio Marx fala isso. A primeira vez que ele anuncia essa descoberta dele publicamente foi numa conferência que ele deu para a Associação Internacional dos Trabalhadores, que depois foi publicada num livrinho hoje bastante conhecido, chamado Salário, Preço e Lucro, mas é a conferência oral que Marx apresentou, e ele diz o seguinte: como é que surge esse fenômeno estranho de encontrarmos no mercado um conjunto de compradores, possuidores de terra, de maquinaria, de matéria-prima, de meios de subsistência, coisas que, todas elas, salvo a terra, no seu estado bruto, são produtos do trabalho, e, por outro lado, um conjunto de vendedores que não tem nada para vender, exceto a sua força de trabalho, os seus braços e cérebros que trabalham? Aí ele responde a pergunta que ele mesmo colocou, de que um conjunto compra continuamente em ordem a ter lucro e a enriquecer-se, enquanto o outro conjunto continuamente vende em ordem a ganhar a vida. Como é que isso acontece? Como que um compra só para enriquecer, como as pessoas falam, né? Bota o seu dinheiro para trabalhar para você, e outros não tem como fazer isso, né? Outros só precisam trabalhar para sobreviver. Aí ele responde: a investigação sobre essa questão seria uma investigação sobre aquilo que os economistas chamam acumulação prévia ou originária, ou acumulação primitiva ou originária, mas que deve ser chamada expropriação originária. Então a gente vê que o termo mais adequado para denominar esse capítulo, segundo o que o próprio Marx diz em Salário, Preço e Lucro, é expropriação. O capitalismo surge como expropriação, como violência, como sangue, jorrando sangue por todos os poros, da cabeça aos pés, para utilizar uma expressão do próprio Marx nesse capítulo. E Marx provavelmente botou assim chamada acumulação primitiva também para driblar a censura, porque chamaria muita atenção esse capítulo, que no caso é o penúltimo, com o nome de expropriação, e que terminava chamando a expropriação dos expropriadores, ou seja, a Revolução Socialista. E mais ainda, na verdade, a tradução mais adequada, e eu vou dizer por quê, não é uma picuinha de tradução, eu sou averso a picuinhas inúteis, mas é porque tem um significado importante. A tradução mais correta para o termo alemão, traduzido normalmente como primitiva nas traduções brasileiras, é originária. O termo alemão ele tem exatamente essa característica de algo que está no começo, na origem, mas que continua a atuar, que permanece, que é exatamente a noção de originário, algo que está na origem e que continua. Ou seja, essa expropriação que originou o capitalismo, ela não está só lá no começo do capitalismo, ela não é o mito fundador da história do capitalismo. Ela precisa necessariamente ser reproduzida. E essa expropriação é reproduzida duplamente. Tanto no processo de expansão do capitalismo, é preciso expropriar os produtores direto para transformá-los em trabalhadores assalariados, como na própria lógica interna do capitalismo, na relação entre os capitalistas, cada vez que os limites de acumulação ficam mais e mais estreitos, é necessário que capitalistas expropriem outros capitalistas e concentrem o seu capital. Não sem razão, Marx vai dizer, nesse capítulo, que quem será expropriado agora, ou seja, depois que o capitalismo já se desenvolveu, depois que ele já se apossou em extensão e em profundidade de um determinado local, aí Marx diz: agora não é mais o trabalhador que trabalha para si próprio, mas o capitalista que explora muitos trabalhadores, ou seja, agora o próprio capitalista é expropriado por outros capitalistas. Essa expropriação se consuma, continua Marx, por meio do jogo das leis imanentes ou internas da própria produção capitalista, por meio da centralização de capitais. Cada capitalista liquida muitos outros, ou mata muitos outros, né? Então, a gente pode ver que esse processo de expropriação, ele não apenas funda originalmente o capital, mas ele continua a acontecer. Para dar um exemplo recente do que aconteceu aqui no Brasil, o próprio fechamento da Ford, por exemplo, né? Isso é concentração do capital, isso é centralização do capital. Nesse caso, não é centralização porque a Ford não foi adquirida por outras empresas, mas às vezes é centralização. Recentemente, a GM vendeu a sua fatia europeia para a Peugeot, por exemplo, né? Transformando empresas cada vez mais centralizadas, que expropria as outras empresas capitalistas menores, aumentando a expansão da sua possibilidade de acumulação do capital, mostrando essa tendência interna do capital à acumulação. Não tem uma só grande empresa que vocês vão olhar que existe no mundo hoje, que ela não se consolidou a partir da compra de
inúmeras outras, tá? Nós estamos aqui no YouTube. O YouTube surgiu como uma empresa que não era da Google e foi comprada pela Google logo depois, né? E esse processo, nós podemos ver que esse processo de violência concentrada, centralizada para explorar uma massa de pessoas, só é possível de acontecer recorrendo à violência e à centralização estatal. Então, queria chamar muita atenção para isso. Marx, ao analisar esse processo de acumulação originária, ele mostra que todos eles lançaram mão do poder do Estado, da violência concentrada e organizada da sociedade, para impulsionar artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista, ou no caso de outros países que tinham outros modos de produção, dissolver aqueles modos de produção e fazê-los torná-los capitalistas e abreviar a transição de um para outro. Então, esses processos nós podemos percorrer desde a origem do capitalismo, lá nos séculos XV e XVI, até os dias de hoje, durante os processos de colonização na África, da Ásia, da Europa. Vou poupá-los de ficar citando os números aqui, mas são processos de centenas de milhões de mortos, tá? Só que na América isso data das centenas de milhões, porque houve uma expropriação generalizada da apropriação originária, para dar origem aos empreendimentos voltados à produção de mercadorias que se estabeleceu, quer seja inicialmente pelo trabalho escravo no Brasil ou pelo trabalho compulsório, como a coisa se desenvolve predominantemente na América espanhola. Até hoje os historiadores discutem sobre isso, mas os que têm números mais baixos falam em 40, 50 milhões de mortes e alguns até em 100 milhões, que é a dizimação da população originária que se encontrava aqui. E esse processo continua, inclusive, interno aos capitalistas. Eu até queria contar uma história que eu presenciei de perto, que é na minha cidade natal, para a gente ver que essas duas facetas do capital em expansão, ela está sempre presente, porque ele sempre precisa expropriar os pequenos proprietários, ou mesmo os médios e grandes proprietários, para concentrar capital e transformar a grande massa em trabalhador assalariado. Eu sou natural, hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu sou natural do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, é uma região no nordeste de Minas Gerais, e hoje, praticamente toda a região de onde eu vim, ela tem florestas de eucalipto que abastecem a usina que hoje é a Peram, salvo engano, na época era Cesita. Então, você literalmente utiliza todo o espaço agrário da região do Vale do Jequitinhonha. Na minha cidade, eu suponho que isso deve ser uns 40% do território, tá? E o restante, que não é floresta de eucalipto, é porque é região de muita morro e tudo, e é inviável a agricultura de qualquer tipo. Então, praticamente toda a cidade virou uma floresta de eucalipto, só que nessas regiões habitavam uma quantidade enorme de pequenos produtores que já viviam há séculos naquele lugar. Só que, óbvio, já viviam ali há séculos, mas a maioria não tinha títulos de propriedade, ou quem tinha, não tem problema. Foi tudo vendido pelo Estado, alguns receberam pequenas indenizações, a maioria nem isso. E hoje, o que hoje é a Peram, uma siderúrgica poderosa, inclusive multinacional, ela utiliza toda essa região para plantar eucalipto, para transformar em carvão e abastecer as suas usinas, na sede que fica no Vale do Aço, em Minas Gerais. A situação ficou tão drástica, inclusive teve um documentário que eu acompanhei a sua produção, que foi produzido na região na época, que nós estamos falando de milhares de habitantes, tá, que passaram a sobreviver como? As pessoas arrancavam, a empresa arrancava os troncos do eucalipto para transformar em carvão e deixava os galhos, que produzia muito pouco, não servia para nada. Essas pessoas iam dentro da mata de eucalipto, a população agrária da região inteira, coletar os resíduos, que eles chamavam, que eram esses galhos de eucaliptos não aproveitáveis, para fazer carvoeiras artesanais em casa. A coisa era tão drástica que essas populações trabalhavam 12 horas por dia, de domingo a domingo, e não conseguia nem meio salário mínimo de rendimento. Ainda assim, a empresa proibiu o acesso deles ao território, foi quando o documentário estava sendo feito, para coletar os resíduos, porque era propriedade da Peram, então eles não podiam ter acesso ao território. E você tem, por exemplo, uma senhora de 70 anos que foi preso porque estava pegando galho de eucalipto para trabalhar na sua carvoeira em casa, para a gente ver como o processo é cruel. Só que essa crueldade que eu vi, essa é a crueldade que está na gênese de todo o capitalismo. O capitalismo surge nessa crueldade e ele a reproduz internamente. A pessoa que vende a sua empresa no processo de centralização de capital, ela não fica pobre, ela vende as suas empresas
por alguns milhões, no mínimo, né? E os seus empregados, a maioria são botados para fora, e os trabalhadores têm que ficar sempre nesse processo maluco de conseguir emprego, e quando tem emprego não sabe se vai estar no dia seguinte. Mostrando que a diferença entre a exploração capitalista e a escravidão, e é claro que a escravidão é pior, tá? Mas a diferença é que no capitalismo você pode mudar o seu senhor, você pode trocar de empresa, mas como você não tem acesso a nada, você vai sempre que estar trabalhando para alguém para sobreviver e produzindo excedente para ele o tempo inteiro. Essa é a lógica interna do capitalismo. Então, na verdade, esse capítulo da assim chamada acumulação primitiva, ele é muito mais do que uma peça histórica no final do Capital. Ele ressignifica todo o começo. Ele ressignifica todo o livro. Ele mostra que o que estava presente lá no começo do Capital, quando a gente estava discutindo dinheiro e mercadoria, trabalho e valor, era a acumulação originária que fundou isso, né? Fundando essa possibilidade de alguém que tem acesso ao dinheiro, que dá o poder para controlar toda essa propriedade, ainda que o valor, que é a substância real que esse dinheiro expressa, tenha sido feito pela massa de trabalhadores. Então, aquela cisão que está lá no começo do livro, entre dinheiro e mercadoria, entre o valor como sendo trabalho, mas o dinheiro como sendo uma outra coisa que expressa esse trabalho, isso aí já mostra a mistificação que oculta a expropriação originária, que oculta essa expropriação que fundou no sangue e na violência mais brutal o capitalismo, que continua reproduzindo enquanto tal. Né? Então a gente pode ver o quanto é poderosa, né, essa elaboração, que ela nos dá conta de que de fato o capitalismo está fundamentado. Só que na aparência do nosso dia a dia parece que não. Parece que o capitalismo está fundamentado em coisas abstratas, em dinheiro, em PIB, em preços, em cálculos matemáticos, parece até uma razão autônoma que funciona por si só, sabe, sei lá, quem criou essa razão, só que por trás dessa aparência racional está toda a brutalidade que é o capitalismo, tanto na sua origem quanto no seu desenvolvimento, mostrando que os trabalhadores estão no seu direito legítimo quando arrogam para si a tarefa de expropriar os expropriadores. A Revolução Socialista não é recorrer à violência em torno de um projeto utópico criado na cabeça de alguém. A Revolução Socialista é o direito que os trabalhadores têm de expropriar aqueles que te expropriaram. Porque se hoje você é um trabalhador assalariado, é porque você perdeu o acesso às condições que permitia você sobreviver, se colocando nessa situação que não te dá nenhuma outra saída a não ser isso. Levar sempre a sua pele para ser curtida. O capitalismo é isso, o trabalhador assalariado é isso, ele leva a sua pele para ser curtida o tempo inteiro, né? Mostrando que essa violência originária, ela é originária, ela originou e ela permanece. O trabalhador permanece sendo curtido durante todo o processo de acumulação de capital que se desenvolve diante dos nossos olhos, que se desenvolve cotidianamente. Então, para fechar aqui, eu queria só sintetizar essas noções que eu mostrei. É muito importante a gente ter acesso ao significado do que foi esse avanço que teve, tá? Do pensamento de Marx em meados dos anos 50, do século XIX. Eu até exponho isso, quem quiser entender mais, no livro que foi mencionado na apresentação, né? O livro, capítulo 4, está dedicado a explicar esse processo, do livro que eu publiquei, Marx e a História. Mas também publiquei um artigo só com esse tema em particular, saiu na Crítica Marxista número 50. Em breve vai estar disponível em PDF no site, tá? Eles lançaram o número 51 recentemente, eles sempre disponibilizam os materiais do número anterior, onde eu mostro essa inflexão que tem no pensamento de Marx, né? Levando ele, inclusive, a romper com certos aspectos do manifesto e da ideologia. Certamente a maioria da ideologia do manifesto continua absolutamente válido até os dias de hoje, mas com esse aspecto de que Marx achava que o capitalismo se expandia pelo mero comércio, né? Na ideologia ele é ambíguo, ele fala também da violência, das revoluções, mas ele ainda não tem clareza dessa pura violência que funda o capital e que funda o capitalismo. E como foi importante para ele chegar a essas conclusões, estudando processos particulares como o da China ou da Índia, publicando artigos, trabalhando como jornalista. E chamar a atenção que, na verdade, o título mais apropriado para o capítulo 24, que é, na verdade, o último capítulo do Capital, é expropriação originária, mostrando que o capitalismo é violência, que o capitalismo é sangue.
do início ao fim, em todos os seus aspectos, e que, nesse sentido, lutar por um processo de transformação revolucionária não é nada mais do que a massa de trabalhadores reivindicar o que é seu, o que foi a expropriação a qual ela foi submetida e que continua a ser reproduzida no interior do próprio modo de produção capitalista. Veja que, compreendendo esses aspectos, nós temos elementos que nos permitem entender muito do que acontece no Brasil e em diversos outros países do mundo e a especificidade desses processos, para que a gente possa colocar elementos cada vez mais palpáveis para poder trabalhar em cima da massa de trabalhadores brasileiros e mobilizá-los tendo em vista o objetivo, que é o objetivo de toda a elaboração de Marx, que é a expropriação dos expropriadores, que é a revolução socialista, que é a transformação revolucionária da sociedade, para aqueles que produzem possam controlar e gerir a riqueza que eles fizeram. Então, é isso, fico por aqui. Estou, evidentemente, à disposição para responder depois na parte dedicada a isso no seminário, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questão. Agradeço uma vez mais a oportunidade, para mim é um prazer enorme, espero ter contribuído com o trabalho a qual esse seminário se propôs, com o grupo e o PET que estão envolvidos, e também com todas as pessoas que estão nos escutando e ouvindo. Então, um grande abraço, muito obrigado, e saúdo uma vez mais a iniciativa de vocês. Muito obrigada, Gustavo. O pessoal está reagindo bem positivamente ali no YouTube. A gente já tem algumas perguntas, mas eu vou deixar para o final e, por hora, eu só vou passar a palavra para o Maurício para ele fazer a exposição dele. Bom, camaradas, boa noite aos organizadores do evento, parabenizar o grupo de estudo Campo Cidade Revolução, que já vem fazendo um trabalho bastante significativo de mobilização de estudantes para discutir o tema do marxismo, né, um marxismo vinculado com as questões concretas, com as necessidades políticas que nós temos que enfrentar nessa quadra histórica do capitalismo dependente brasileiro. Então, parabenizar o CCR, parabenizar o PET Direito, que também está na organização, né? Agradecer o Gustavo pela fala inicial, vai me ajudar bastante a tratar do que eu vou gostar de tratar com vocês aqui, que é basicamente corroborar algumas ideias do Gustavo, né? De que ele coloca com bastante acerto, de que o tema central do capítulo da assim chamada acumulação primitiva, de fato, é o tema da expropriação. É o tema da expropriação não apenas como um ato original, como um ato fundador, mas também como algo que funda e permanece na dinâmica do capital. Permanece por quê? Porque o capital, né, é um conjunto de pressupostos históricos. Essa é uma primeira questão muito importante. O modo de produção capitalista, esse modo de produção capitalista maduro, né, que pressupôs um processo de expropriação primitiva, né, e que continua essa expropriação primitiva, ele contém um conjunto de pressupostos históricos, né, que é impossível pensar esse modo de produção capitalista sem pressupostos históricos. Né, estou colocando aqui claramente, um modo de produção capitalista, certo? Primeiro ponto, né, uma ampla força de trabalho disponível e, como o próprio Gustavo falou, que está despossuída, né, tanto dos meios de produção, portanto, não pode produzir a sua existência, certo? Imediatamente, ou também dos meios de subsistência. Não pode pegar uma fruta do pé da árvore e comer, certo? Ela tem que estar nesse duplo sentido expropriada dos meios de produção da existência humana e expropriada, ou seja, meios de produção da existência humana, um deles, a terra, que é um dos pontos que está colocado aqui, expropriada da terra, dessa relação com a terra, a produção de tudo que vem, né, do conjunto de bens que emerge da terra, e expropriada dos meios de produção, dos meios de consumo, né, os meios de subsistência dessa classe trabalhadora. Então, essa classe trabalhadora, ela precisa estar disponível. E, portanto, por mais que e o Gustavo tem razão, o Marx tinha uma preocupação desde o início com o tema das expropriações. Não vamos esquecer que um dos primeiros textos do Marx, né, ainda muito jovem, é o texto sobre o roubo de lenha na Alemanha, que ele já estava verificando esse processo de cisão entre meios de produção e subsistência e essa classe que trabalha, né? Então, ali ele já estava com uma preocupação, mas, de fato, ele vai mudando e ele vai entendendo, né, sem abandonar nenhum dos princípios, nenhuma das concepções fundantes daquilo que se chama comumente do materialismo histórico, mas ele vai adotar o entendimento das particularidades do processo de criação desses pressupostos históricos. Um deles, o que eu falei agora, é essa
cisão dos meios de produção e subsistência da massa, que precisa, portanto, vender sua força de trabalho. De outro lado, né, uma ampla disponibilidade de capital concentrado e, obviamente, um Estado juridicamente dando guarida para essa concentração de capital. É só a gente lembrar que o Estado é um defensor da propriedade privada. Em essência, esse é o Estado. Não há nenhuma outra função, né, que não seja originada dessa função primordial, certo? Então, é um Estado de classe, um Estado defensor da propriedade privada. Então, há alguns pressupostos históricos para que essa produção capitalista, que é aquela a típica fórmula que o Marx trata muito durante o Capital, né? O D, dinheiro, certo? Que compra força de trabalho, meios de produção. No processo de produção, os meios de trabalho e força de trabalho se unem, produzem uma mercadoria que está impregnada de um novo valor, de um valor que se valoriza, de um mais-valor, de uma mais-valia. Essa mais-valia vai ao mercado, é vendida, portanto, precisa também ter um mercado, né, que vai consumir, que vai comprar essa mercadoria e vai realizar um valor a mais, um D'. Né? Então, esse é o processo capitalista na sua totalidade. Essa construção dessa totalidade capitalista, e aí está uma questão muito importante do Marx nesse capítulo, sobre a assim chamada acumulação primitiva, que ele vai tirar um sarro dos economistas, né, que achavam que essa totalidade capitalista era fruto da genialidade do burguês, da preguiça do trabalhador que não conseguia acumular um patrimônio para si, toda aquela argumentação de padrecos moralistas, que era a típica argumentação da burguesia, certo? Da sua compreensão do processo histórico, Marx vai dizer, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um processo histórico amplamente determinado de expropriação violenta de produtores e dos meios de produção, dos meios de subsistência. Portanto, a classe que produz a riqueza passa a ser a classe trabalhadora. E o Marx vai colocar nesse capítulo algo que é fundamental, que ele faz uma pequena introdução breve e ele vai utilizar a Inglaterra, né, que depois ele vai desenvolver ali em todo o capítulo da assim chamada acumulação primitiva, como um exemplo desse processo. Então, portanto, aquilo que está ali, porque isso aí foi uma incompreensão muito grande, inclusive, da incorporação que o marxismo brasileiro teve ali na década, especialmente da década de 10, 20, 30, 40, 50, 60, né, que incorporou mecanicamente aquele modelo de consolidação das relações capitalistas de produção da Inglaterra, incorporou, que o Marx trata na ideologia alemã também, né, de maneira mais universal, mas no Capital ele deixa bem claro que é um exemplo particular, nacional, da Inglaterra, que obviamente vai expressar um conjunto de universalidades. É fundamental, não é entrar no identitarismo latino-americanista, que é um horror, né? Assim como qualquer identitarismo que quer afirmar uma originalidade. Não, tem aspectos universais que o Marx está tratando daquela particularidade histórica inglesa, daquele processo de expropriação das massas camponesas inglesas, né, dos trabalhadores, né, camponeses que vão para as cidades, naquele processo brutal de grandes deslocamentos populacionais que vai construir a modernidade. A modernidade é fruto disso, né? Tira o camponês daquela vida pacata, isolada, medíocre do ponto de vista da expansão, né, do acesso à riqueza material produzida pela humanidade e joga na massa da cidade, onde na polis, né, na cidade, tudo circula, porém o trabalhador que vê esse mundo da mercadoria poderoso, gigantesco, a produção em profusão de novas mercadorias, é privado de tudo porque recebe apenas aquilo que é suficiente para reproduzir a sua força de trabalho. Portanto, uma carência imensa diante de uma produção de riqueza imensa. É nessa contradição que o Marx vai ver uma possibilidade histórica extraordinária, única, produzida pelo modo de produção capitalista, da revolução socialista conduzindo para a emancipação humana, para o comunismo. Então, ali está colocado a particularidade histórica do capital no seu sentido progressivo. Cria as possibilidades históricas dessa produção de riqueza em profusão e, de outro lado, uma massa de despossuídos, né, que só pode vender sua força de trabalho no mercado. Então, essa é aquilo que o Marx vê de universal naquele processo e que vai encontrar, né, ele vai estar trabalhando com esse exemplo inglês. E a gente daí não pode fazer uma transposição mecânica, que aí é muito importante, porque o processo brasileiro, que também é um processo de expropriação originária, que também é um processo atravessado pela violência, ele tem as suas particularidades históricas que são fundamentais de serem compreendidas, porque é muito importante o tema da expropriação originária, da acumulação primitiva,
porque ele é o tema que vai dar a particularidade econômica e social de determinado país, de determinada região geográfica, certo? O Gustavo já falou de algumas coisas aqui, por exemplo, a diferença da China para a Índia, e o que eu vou querer tratar aqui com vocês, depois desse preâmbulo, reforçando alguns aspectos, trazendo outros que eu acho importante para demarcar, é a particularidade histórica brasileira, certo? Da formação dessa totalidade capitalista. Hoje aqui, todos que nos assistem aqui pelo YouTube, todos sabem muito bem que vão ter que ver, ou se não são filhos da burguesia, certo? Proprietários de títulos de ação, proprietário de indústria, proprietário de comércio, vão ter que vender sua força de trabalho. Aqui não tem nenhum ingênuo que está aqui estudando na nossa universidade para enriquecer. Isso aí, aliás, acabou, meus amigos e minhas amigas, acabou totalmente. Hoje, a universidade é apenas para auferir, talvez, um rendimento maior na venda da força de trabalho. Há uma ampla proletarização da juventude que é fruto desse processo continuado de expropriação. O continuado, onde geração após geração vai se proletarizando a massa. Aqueles que eram pequenos burgueses, como falou o Gustavo, vão sendo incorporados por grandes capitalistas, certo? E vão engrossando as fileiras da proletarização. E hoje é isso que está acontecendo de maneira gigantesca no Brasil. Mesmo aqueles formados nas universidades que se vendiam o sonho da ascensão social, hoje nada disso se realiza, né? Estão todos aí tendo que vender a força de trabalho, muitas vezes nem naquilo que nos formamos, o que mostra essa transição muito drástica. Mas pensando o processo, a particularidade histórica, né, o processo histórico da consolidação dessa totalidade capitalista, dessa compra e venda de força de trabalho, dessa acumulação de capital, dessa centralização da riqueza de um lado e da ampla pobreza de outro, é impossível entender o Brasil e a América Latina sem compreender algo que eu acho fundamental, que o Agustín Cueva fala aqui num livro que é o Desenvolvimento do Capitalismo na América Latina, que é muito importante. Ele fala mais um caráter jornalístico, não dá para pegar essa expressão ao pé da letra, mas ele fala de um processo que, enquanto havia essa acumulação primitiva no centro capitalista desenvolvido daquele momento histórico, onde o Brasil passa a fazer parte do sistema colonial, é importante entender que o Brasil ele é uma expansão do sistema colonial, né? O Brasil pós, né, a chegada dos europeus, dos portugueses aqui, ele é uma expansão do sistema colonial, ou seja, uma expansão do capital mercantil. E esse capital mercantil que aqui chega no Brasil, ele tem como natureza, e é muito importante entender isso, o capital mercantil é aquele capital que compra barato para vender caro. Ele não é o capital industrial que produz uma mais-valia. Ele é um capital que ganha na operação de troca. Então, ele produz barato para vender caro, certo? Ele compra uma mercadoria mais barata aqui na América Latina, vende na Europa, né, na produção de insumos que era produzida aqui na América Latina. Na Europa, ela pega produtos industriais, desce para a África, certo? Desce para a África, onde vai trocar com escravos e vai trazer esses escravos para a América Latina, especialmente para o Brasil. Então, se configura naquele momento originário de chegada do capital mercantil no Brasil, que não é uma coisa que é imediata, são décadas e décadas, até um século, para consolidar, de fato, aquele sistema colonial. Foi preciso as plantações, os latifúndios, exportadores, certo, com mão de obra escrava, para fazer imediatamente o que estava colocado nesse processo. Primeiro, produção de mercadorias, porque a mercadoria é a detentora, ela é a depositária do valor, e esse capital mercantil precisa de valor para comprar barato e vender caro. Então, é preciso subverter, transformar radicalmente aquele modo de produção anterior que os indígenas brasileiros viviam, que era um modo de produção que não era voltado para a produção de mercadoria. Era um modo de produção tribal voltado para a reprodução da própria tribo. E aqui no Brasil, muito típico, diferente até de outros países da América Latina, onde haviam sociedades mais desenvolvidas do ponto de vista da produção da riqueza material. Isso é importante para ninguém achar que está falando de outra coisa, né? Mas lá, por exemplo, no Peru, já havia uma sociedade amplamente desenvolvida, certo? E se encontrou rapidamente as minas de prata e jogou aquela massa de indígenas, expropriando aquela massa de indígenas da América Hispânica, jogando para a extração daquela mercadoria que era a prata, e essa mercadoria que era extraída de maneira violenta aqui da América Latina, ela vai incorporar e enriquecer o Banco da Inglaterra, promovendo um processo originário de acumulação de capital, porque se enquanto no Brasil e na América Latina
não havia aqueles embriões do capital industrial, e nem poderiam haver, porque aqui era uma expansão da empresa colonial, do capital mercantil. Na Inglaterra, especialmente, mas também em outros países do centro europeu, já haviam embriões daquele início de processo de desenvolvimento do capital industrial. Então, aquilo que era acumulação primitiva na Inglaterra, nos termos do Agustín Cueva, e aqui eu digo bem claro, é um termo jornalístico, não é não é a melhor definição, mas para entendimento do processo é muito bom. Havia uma desacumulação primitiva. Ou seja, aqui também se expropriava, né, se fazia um processo de expropriação. Vamos pensar o Brasil, como que foi necessário guerras violentas, né, o extermínio de amplas populações indígenas para cindir aquela população indígena da sua relação com a terra e trazer, exportar para o Brasil aquele modo de produção de mercadorias através da mão de obra escrava para ser vendidas no centro europeu, e aquela extração de riqueza violenta que não vai ser incorporada no processo de industrialização na periferia capitalista brasileira, já fazendo parte do sistema colonial, do sistema capitalista em escala global, pela via do capital mercantil, mas ainda não desenvolvendo os determinantes da produção da mais-valia, né? Ou seja, da acumulação de capital, do processo industrial de acumulação de capital. E industrial aqui não é falar em fábrica apenas, isso é uma incompreensão. É o processo de expropriação da mais-valia, compra e venda de força de trabalho, que hoje, inclusive, ocorre no setor de serviço, quando a gente pensa uma empresa privada de educação, isso está ocorrendo ali no setor, portanto, não é uma definição do IBGE de indústria, não é isso que eu estou falando, é a definição do que está no Capital, no Marx, do que é aquele processo de capital. Então, eu pego aí uma primeira particularidade. Em meio ao processo de expropriação que havia, violento, e também aqui ninguém quer idealizar o que foi a chegada dos europeus, violento, esse processo de expropriação e de acumulação primitiva, originária, vai fazer, na dinâmica do comércio triangular que se montou naquele período histórico, que essa riqueza aqui produzida vai ser direcionada em profusão para o centro capitalista. E o próprio Marx, no capítulo da acumulação, da assim chamada acumulação primitiva, ele vai deixar claro o papel com que as colônias tiveram, a expropriação das colônias tiveram para enriquecer o centro europeu, não para enriquecer a população europeia, que isso é uma baboseira, para enriquecer os capitalistas, que ali estavam se desenvolvendo já embrionariamente, enquanto capital industrial robusto, que viria depois, no desenrolar da história, se transformar na grande indústria moderna, naquele capital poderoso. Então, a gente tem que entender essa primeira particularidade. A segunda particularidade, o tema da terra. É muito importante o tema da terra. Pense o Brasil, um país continental, certo? Que até hoje tem regiões que não têm relações capitalistas, certo? Como a gente pensa agora, por exemplo, o processo de expropriação de indígenas na fronteira agrícola brasileira. Até hoje, ou na fronteira agromineral, porque também a mineração é importante. Então, é um país de dimensão continental, onde a dinâmica da expropriação da terra, até hoje, não encontrou uma barreira física, coisa que em países europeus encontrou muito rapidamente, certo? Então, o Brasil tem essa outra particularidade, que é por conta da sua dimensão, por conta da dificuldade, até um outro livro muito, muito importante para entender tudo que eu estou falando, que é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, da dificuldade tecnológica de explorar em larga escala a Amazônia, coisa que só agora começa a ser viável, certo? Até pouco tempo atrás, décadas atrás, era muito difícil uma exploração capitalista em larga escala na floresta amazônica, agora já não mais, já que se criou tecnologias para fazer isso. Então, a dinâmica capitalista, ela vai, com essa expropriação que ela vai continuando, ela vai sistematicamente fazendo avançar, aquilo que se chama o avanço da fronteira agrícola brasileira, é fruto desse processo, onde de ciclos em ciclos, e cada ciclo com a sua particularidade, do tipo de bem que é produzido, do perfil da exploração da força de trabalho, do perfil do Estado que vai dar guarida para esse processo de expropriação, vai havendo um sucessivo avançar das relações capitalistas pensando o território brasileiro, pensando essa dinâmica do território brasileiro. Então, isso é muito importante porque vai haver, e é incessante, certo? O Gustavo falou muito bem, não é só uma dinâmica também de ocupação da terra, também é essa dinâmica da própria centralização do capital. Mas essa dinâmica da ocupação da terra, da cisão entre proprietários diretos de meio de produção e de meio de subsistência e eles mesmos, né, essa cisão entre essas duas forças, vai acontecendo no desenrolar da história. Esse é o primeiro ponto importante, porque a gente vai vendo, inclusive, no dimensionamento do Brasil. Vamos pensar, por exemplo, aqui,
né, que essa primeira fase da exploração do Brasil, ela é extremamente litorânea, por isso que até que as grandes cidades brasileiras se desenvolvem de característica comercial, são todas litorâneas, porque o Brasil se desenvolve, então, para atender aquele mercado capitalista em expansão no centro dominante capitalista europeu. Portanto, então, um desenvolvimento de primeiro nível extremamente litorâneo, certo? Com o desenrolar dos ciclos econômicos que o Brasil, século após século, vai tendo, esse processo vai se interiorizando. Então, primeiro ponto que eu queria colocar aqui, se fala muito hoje em questão indígena, é fundamental entender isso dentro da dinâmica da expropriação originária, senão não se entende o que é o tema do indígena. E o Darcy Ribeiro é muito feliz ao dizer que o índio tribal, via de regra, é substituído pelo índio genérico, que é aquele índio que cinde a sua relação com a terra. Porque hoje, inclusive, tem uma concepção identitária do índio, como se o índio fosse um conjunto cultural. Não, o índio sem a terra, ele entra, inclusive, em processo de adoecimento. Isso é muito típico do que está acontecendo, né? E que continua acontecendo. Então, essa é a primeira grande população, esse deslocamento populacional na particularidade brasileira, que vai encontrar no primeiro ciclo, né, de suplantar aquele modo de produção tribal que estava colocado para os indígenas brasileiros e implementar esse modo de produção orientado para a produção do grande monopólio, do grande latifúndio agroexportador e a substituição da força de trabalho indígena, que no caso brasileiro era altamente pulverizada, não havia integração como havia, por exemplo, na América Hispânica, e também não tinha, e o Marx fala isso muito bem, o papel do Estado, certo, para educar uma força de trabalho que é cindida dos seus meios de produção, certo? Não é do nada, você não tira um indígena ou um camponês do campo e joga na fábrica. Não vai acontecer assim. Tem um processo histórico de constituição daquele sujeito histórico que não vai encontrar adesão àquela nova moda de produzir riqueza. E a pressa, certo, do modelo colonial de português no Brasil e a necessidade que isso, a pressa, obviamente, orientada pela necessidade do capital mercantil de expropriar a riqueza aqui produzida e oferir altos lucros, certo? Vai impor uma transposição, uma substituição, daquela massa indígena que vai sendo aniquilada, e isso acontece, de fato, na América Latina e no Brasil, em particular, pela população negra que vinha nesse comércio triangular, certo? Escravizada para produzir em larga escala, que, inclusive, Portugal já tinha esse modo de produzir riqueza nas próprias ilhas dos Açores, já era, agora não sei se é dos Açores, mas Portugal já implantava essa forma de produzir riqueza. Então, uma primeira expropriação originária, que foi a forma como se cindiu a relação dos indígenas que aqui habitavam com a terra, orientado não por caráter cultural, mas pelas necessidades objetivas da expansão do capital mercantil europeu. Então, esse é o primeiro ponto importante. Quando chegam aqui os negros, certo? Há já um segundo processo. 3/5, vamos pensar no período da abolição da escravatura, a empresa negreira, né, ela vai durar durante quase que 3 séculos. Né? Ela é muito poderosa do ponto de vista da sua permanência. Mas quando ela vai chegando no final, exatamente quando no centro capitalista começa a se desenvolver a manufatura, a indústria, aquilo que embrionariamente estava sendo desenvolvido, começa a ganhar peso, vigor, e como o Marx fala, que o Gustavo colocou bem, né, que o Marx dizia, não, isso aí vai acabar com vai suplantar a muralha da China. E depois ele vai entender o seguinte, não, vai suplantar a muralha da China desde que se transformem radicalmente as relações de produção na China. E isso também começa a entrar em pauta, primeiro, pela própria o enfrentamento, né, dos próprios negros, não dá para tirar isso como sujeito da história, mas também pela necessidade do capital industrial europeu constituir um mercado consumidor para as suas mercadorias. E o mercado consumidor para as suas mercadorias é, de fato, uma força de trabalho livre que começa a ser produzida no mundo inteiro. Não vamos esquecer que a própria Inglaterra vai ser decisivo, o papel da Inglaterra no processo de abolição da escravatura em vários países. Obviamente, antes disso, a Revolução Haitiana, um conjunto de processos políticos decisivos. É uma totalidade histórica, não dá para botar uma coisa ou outra, certo? É uma totalidade histórica que está colocada de um lado. A Revolução Haitiana, os negros se rebelando, né, contra aquele processo brutal. De outro lado, também uma introjeção dos valores democráticos daquela revolução burguesa que estava sendo promovida no centro, e também as necessidades do capital industrial inglês, mas do capital industrial como um todo, de promover, certo, a criação de uma massa de força de trabalho que comprasse no mercado os meios de produção que a Inglaterra estava vendendo para a indústria têxtil.
Então, essa conjunção de fatores vai provocar, já no final do século XIX, a abolição da escravatura no Brasil. Mas não vamos esquecer uma questão fundamental, que daí tem a ver com essa expropriação originária. O que era fundamental naquele momento? O Brasil, imagina, naquele período, final do século XIX, não era o Brasil de hoje, completamente povoado, certo? Que hoje a gente tem lá cidades como Lucas do Rio Verde, cidades lá em Mato Grosso do Norte, Mato Grosso, cidades no Tocantins, usinas como Belo Monte, ou seja, o Brasil ocupado territorialmente. O que a gente tinha naquele período era um Brasil um amplo Brasil com terras vagas e livres, certo? Que não estavam ocupadas, ou se estavam ocupadas naquelas economias periféricas que durante todo o ciclo, os primeiros ciclos da ocupação e da produção de riqueza no Brasil, também se desenvolveram, aquela microeconomia camponesa. Então, era necessário acabar com a escravatura, e como eu falei, 3/5 da população brasileira era negra naquele período, sem dar a capacidade para aqueles negros que eram libertos encontrar a terra como meio de produção disponível. Aqueles negros eram necessários para ocupar as cidades, por isso que a transição é da senzala para a favela. E foi fundamental, antes de 1888, período da abolição da escravatura, em 1850, o Estado monárquico brasileiro, que já tinha passado pela proclamação, né, pela independência, ele vai aprovar uma lei de terras que vai fazer com que vai acabar com a posse. E toda e qualquer terra no Brasil não é mais possível de ser ocupada senão mediante compra e venda. E aí vem o modelo cartorial, né, os cartórios que vão surgindo em todo o campo do Brasil. Isso é fundamental, porque o que estava por trás daquela legislação ultramoderna, certo? Inspirada, inclusive, na legislação australiana, que o Império Brasileiro estava colocando para ser aprovado, era impedir com que os negros que saíssem da senzala encontrassem a terra os meios de produção e fossem engrossar as fileiras da força de trabalho na modalidade de uma superpopulação excedente, porque não havia nas cidades brasileiras um desenvolvimento capitalista suficiente para incorporar aquela massa que saía das senzalas. Portanto, né, e não é por acaso que vão se aprovar leis contra a vadiagem, vai ter toda um estado, construção de um estado policial que desde então permanece para atacar essa superpopulação excedente que vai crescer, especialmente nas grandes cidades, como o Rio de Janeiro, naquele período, e outras cidades que estavam se desenvolvendo naquele período. Então, é fundamental entender esse segundo processo que vai fazer com que os negros não tenham acesso à terra. Então, aqui também, a acumulação originária, certo? O processo originário de expropriação e aqui o papel decisivo do Estado e da violência, porque essa lei de terras vai dar guarida para todos os processos violentos também contra os negros, não permitindo que eles ocupem a terra, mas também contra camponeses que tinham posse da terra. Por exemplo, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, aqui em Santa Catarina, todas as guerras para garantir esse processo de expropriação, fazer com que aqueles trabalhadores camponeses que tiveram acesso à terra, porque foram se multiplicando no Brasil, imagina aquele despovoado, né, que os índios já tinham sido aniquilados. E então é fundamental para dar guarida para essas guerras, para a violência estatal, aquela necessidade de transformar a terra em mercadoria, que é outra coisa fundamental para o processo de acumulação originário. Então vai ser decisivo ali na virada do século XIX para o século XX, esse papel fundamental. Esse processo não vai terminar com esse processo, vai continuar, por exemplo, nos ciclos de expansão da fronteira agrícola brasileira. Final do século XIX, a ocupação do sul do país, de toda a região do oeste catarinense, de onde eu venho, inclusive, né, que são famílias que são trazidas da Europa para ocupar enquanto camponeses, certo? Naquelas empresas de colonização. Depois, por exemplo, na ditadura militar, para ver como o processo não para, os desenvolvimentos tecnológicos da Embrapa que permitiram a produção em larga escala de soja no Cerrado brasileiro. E, a partir dali, o avanço sobre essa região oeste do Brasil inteiro. O interior brasileiro vai sendo comido pelo processo de produção de capital e sempre antecedido, obviamente, pelos processos violentos de expropriação daquelas populações que ocupavam essas regiões. E não vamos esquecer o que é uma grilagem, que vocês aí, o pessoal da arquitetura, estuda. É isso. Uma grilagem é o Estado dando guarida jurídica para um processo de expropriação e que vai continuando sistematicamente na história brasileira, que é impossível entender, e aliás é muito impossível entender o Brasil sem entender esse processo histórico e especialmente o interior brasileiro,
que é muito dominado por essa dinâmica que até hoje, quando o capital entra em crise, a partir de 2008, por exemplo, o que acontece no Brasil, já vou avançando para o final da fala, é justamente um novo ciclo de avanço sobre as populações, eu já falei 73 minutos, é isso, camaradas? Acho que não, né? Eu li aqui nos comentários. Um avanço sistemático contra, né, de uma nova fronteira agrícola. E aí o governo Dilma, por exemplo, foi fundamental para isso. Não é só o governo Bolsonaro que acabou com a Amazônia, meus amigos aqui. O governo Dilma deu guarida para essa expansão a partir de 2008. O governo Lula, o governo Dilma, certo? Quando permitiu, por exemplo, grandes empreendimentos de... não, beleza, o pessoal falando aqui que tá ok meu tempo. Grandes empreendimentos de expansão, né, do capital agromineral brasileiro, ou da produção de energia elétrica brasileira, aquele dito PAC, tudo isso é para acumulação de capital, não tem nenhum desenvolvimento da nação, etc. e tal. Acumulação de capital, expropriação, certo, das populações, e é um processo contínuo e ininterrupto. De um lado, esse processo do interior, e de outro lado, nas cidades, nos processos desenvolvidos, geração após geração também sendo expropriadas, certo? Por essa capacidade do capital cada vez mais monopolista de quebrar, e agora, então, nessa crise que estamos vivendo, que a falência de pequenos burgueses no Brasil é gigantesca, que, aliás, passa a ser um pelotão, né, que a própria contra-revolução vai mobilizando, né, de forma extremamente degenerada, que é essa massa de pequenos burgueses que vai falindo, não vai virando, não tem mais colocação, tem um medo desgraçado de ser proletário, porque ninguém aguenta ser proletário, é um horror, e também não consegue mais auferir a sua posição de burguês de viver do lucro. Essa massa que está sendo recrutada, e no mundo inteiro, não é só aqui, para os processos, na disputa que hoje vivemos entre revolução e contra-revolução, os exércitos contra-revolucionários que, por enquanto, se dão no âmbito da política apenas, certo? Mas produto desse processo de expropriação, que é contínuo e interminável, porque enquanto houver acumulação de capital, enquanto houver sociedade capitalista, haverá a violência e a expropriação. Não são distintos. É óbvio que o capital impõe uma dominação de caráter econômico, que o Marx fala, né? A passagem da subsunção formal para a subsunção real da força de trabalho ao capital. Hoje não precisa botar o chicote nas costas de ninguém para trabalhar. A gente busca o trabalho, porque precisa dele, e culturalmente já está introjetado pela geração após geração, certo? Óbvio que o capital conquista isso, mas sem superar a sociedade, portanto, dominação econômica é muito importante, mas a dominação pela violência é inexorável, ela nunca vai terminar. Então, essa ilusão de um capitalismo pacificado, de um capitalismo bonzinho, sem violência, é uma ilusão que só pode animar os incautos, porque não tem nenhuma expressão na história. Capital é violência, apesar de ser também dominação econômica, convencimento, é necessariamente violência. E geração após geração, a violência se intensifica, e se intensifica nos períodos de crise, tal como estamos vivendo. Certo? Então, esse é um ponto importante, fundamental, que eu queria trazer aqui, que é a forma como vai se consolidando a particularidade brasileira e como Marx é indispensável. Esse pessoal que diz, Marx não falou da periferia. Não era objeto do Marx no Capital discutir a periferia capitalista. Mas sem o capital, não se entende a periferia. Não vai ser com Boaventura de Souza Santos, não vai ser com Djamila Ribeiro, que vai se entender a periferia capitalista, que vai se entender a questão dos indígenas, a questão dos negros, a questão da população trabalhadora. Não se entende sem o Marx, sem a apropriação das categorias fundamentais históricas, as determinações históricas que o Marx elabora teoricamente no Capital e no conjunto da sua obra. Marx, e não é só Marx, Engels, eu falei aqui do Darcy Ribeiro, que nem marxista é, mas é fundamental, Agustin Cueva, eu estou aqui também, outro, Caio Prado Júnior, fundamental, Rui Mauro Marini, fundamental, todos os autores que foram trabalhando aí essa particularidade histórica que é o Brasil, porque é fundamental pensar essa particularidade histórica para pensar o processo revolucionário. Que ali, eu concordo com o Gustavo, Marx podia ter terminado na assim chamada acumulação primitiva. E ele termina o capítulo, para eu também finalizar minha fala e abrir para as perguntas, com uma questão fundamental, que ele recupera
o que ele já tinha falado lá nos manuscritos econômico-filosóficos, as primeiras obras importantes que ele já estava elaborando a concepção materialista da história. Ele recupera algo fundamental. Todo esse processo violento é um processo histórico que foi feito a despeito do nosso desejo. Não basta desejar outra sociedade, não é o fruto do desejo, é fruto do desenvolvimento histórico. E esse desenvolvimento histórico, ele criou algo fundamental, que é expropriar os pequenos proprietários e concentrar a riqueza amplamente em poucos proprietários, e de uma riqueza amplamente social, porque o meu celular que está aqui, ele não é produzido só no Brasil, aí não tem mais a nação como uma unidade de produção, isso é uma loucura só na cabeça de um Ciro Gomes da vida, né, que pode conceber algo desse tipo. Mas a produção é universal, a produção é social, e em contrapartida, a propriedade é privada e amplamente concentrada, diferentemente do que era anterior a esse largo processo histórico, onde a produção não era social, a produção era privada em pequenos proprietários, aquela vida do camponês, aquela vida do pequeno produtor, e aquela vida do pequeno produtor não tinha possibilidade de dar as bases históricas para, aí sim, a expropriação dos poucos proprietários privados, que garante, do ponto de vista objetivo, material, a possibilidade histórica, não só possibilidade, como necessidade histórica, como lei do desenvolvimento, pode se realizar ou não, vai depender da nossa luta, não vai depender de outra coisa, de suplantar o modo de produção capitalista numa transição socialista a partir de uma revolução social para a construção do comunismo. Então, o que o Marx está querendo falar no Capital, do início ao fim, é justamente as determinações históricas, a necessidade e a possibilidade do comunismo como horizonte. O Marx não é um economista que queria entender apenas a sociedade. O Marx queria fazer a transformação radical, que é a revolução social, no nosso caso, a Revolução Brasileira, que é a construção das bases para a emancipação humana, que é o comunismo. Então, é nesse sentido que eu considero que é fundamental incorporar, porque nessa dinâmica totalizante é possível incorporar todas as particularidades, inclusive dentro da classe trabalhadora, que não são de identidade, são do interesse objetivo construído na história, que esse sim pode ser articulado numa grande totalidade, que é, obviamente, o papel dos militantes que deve estar na luta pela revolução social. Sem revolução social, continua o capital, continua a violência, continua a expropriação. Então, portanto, a revolução social, e ela é violenta, sim, mas é violência contra os expropriadores, ela é contra os expropriadores, contra os proprietários privados, ela é fundamental para a gente fazer uma transição e de aí sim, de fato, aproveitar a ampla riqueza socialmente produzida na nossa sociedade. Obrigado, gente, então, aí para fazer o debate. Muito obrigada, Maurício, pela tua fala. Então, só para avisar todo mundo que está nos assistindo, que a gente vai ter que selecionar algumas perguntas para colocar aqui para vocês responderem, porque infelizmente a gente não vai ter tempo de responder todas as perguntas. Eu vou colocar aqui uma pergunta do Luiz Fernando Borges. Ele colocou ali no chat. Professores, a expropriação de terra na fronteira amazônica se inicia nos anos 60 e continua até hoje. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a função do Estado na expropriação dessa terra e se podem visualizar diferenças na atuação econômica do agronegócio em tempos de ditadura e democracia. Não sei quem gostaria de começar respondendo. Talvez o Maurício, que já estava tocando nesse ponto, né? Aí depois eu passo para o Gustavo. Pode ser. Não, o papel do Estado é decisivo. E aí, quem perguntou mesmo foi o Vitor, é isso? Luiz Fernando. Luiz Fernando. É decisivo. E, aliás, ele categoriza muito bem, né? A ditadura foi fundamental para a expansão agrária. Não vamos esquecer que a ditadura e o que é hoje o general Mourão, fruto da consolidação do exército para a Amazônia, é fruto dessa doutrina. A doutrina de aniquilar os povos indígenas para garantir o avanço da acumulação de capital. E o Estado é fundamental do ponto de vista jurídico, porque ele garante a terra como mercadoria, ele é fundamental do ponto de vista ideológico, porque ele também vai fazer um enfrentamento e vai criar a ideologia do desenvolvimento, né, sob a perspectiva da ditadura militar, que era fundamental tratar o índio, tratar o indígena como alguém não incorporado, né, não alguém como
Então, era fundamental essa ideologia do desenvolvimento, que o Estado é que vai sustentar, e é fundamental do ponto de vista da força física mesmo. Né? Inclusive, dando guarida não só para o militar, né? Para o militar da ditadura que matava, né? Tem fotos, inclusive, de processos violentíssimos de militares contra indígenas, mas também dando guarida institucional para jagunçagem, certo? Que não tem jagunço sem Estado dando proteção. O jagunço, ele é funcional ao processo de acumulação primitiva. Então, primeiro ponto, né? Sem Estado capitalista, não há modo de produção capitalista. Não há expropriação originária. O Estado é uma peça central, portanto, o nosso papel não é sofisticar o Estado, nosso papel é destruir o Estado, nosso papel é construir o poder operário, o poder dos trabalhadores. Quem quer substituir, ser um melhor governante, está na lógica da burocracia do Estado capitalista e pode até ir lá para fazer medidas compensatórias, mas vai estar legitimando ideologicamente o processo mais profundo, que é de avanço da expropriação e do capital. Então, esse é o primeiro ponto, o papel do Estado é decisivo. Então, sem entender o Estado e sem romantizar o Estado, achando que outro Estado é possível, certo? Apenas um outro Estado, se a gente tratar nos termos da Constituição do poder operário, né, dos órgãos de poder operário. Sem isso, não há possibilidade nenhuma de não ter o Estado com essa função. E daí ele pergunta se há uma diferença entre a função do Estado na ditadura e na democracia para o agronegócio, né, para a expansão do agronegócio. Na minha avaliação, pouquíssima. Certo? O Estado garantiu a expansão do agronegócio. Aliás, o que é o fundamental? O que a ditadura era? Era um momento onde era muito caro. Vamos pensar o caso da Embrapa. Era muito caro para o capital individual aplicar recursos, que é muito recurso para fazer um desenvolvimento tecnológico, como a Embrapa fez, um órgão de pesquisa fantástico do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas. Certo? Então, o Estado absorveu esse custo com a ditadura. A ditadura estatizou. Quem acha que a direita é liberal e esquerda é estatal, isso é baboseira. Né? A ditadura foi amplamente estatizante, porque era um momento onde o capital, que aqui estava, o capital local e o capital multinacional, precisava que isso socializassem os custos dos investimentos para garantir o avanço tecnológico apropriado de forma privada para garantir o agronegócio. Quando chega nos anos 80 e 90, aqueles custos já tinham sido absorvidos, certo? O que entra naquele momento ali? Entra o processo de privatização, porque quando aquelas companhias passam a dar lucro, porque elas têm um capital inicial, certo? Que é um capital inicial fabuloso, isso aí é o mesmo caso, por exemplo, da usina de Itaipu. Imagina o que é a imobilização de capital fixo de uma usina do tamanho de Itaipu. O Estado vai lá e banca. Banca como? Qual que era a medida em contrapartida? Expropriação dos fundos dos trabalhadores. Por exemplo, a destruição das leis trabalhistas, reforma trabalhista de 1966 e reforma previdenciária de 1966, que foi uma forma de expropriar os recursos dos trabalhadores, que historicamente estavam sendo acumulados, e direcionar a partir de planos estatais, ou seja, o capitalismo de Estado se consolidando no Brasil, esse é o papel da ditadura, a consolidação do capitalismo de Estado, para avançar o agronegócio, dar as condições materiais e objetivas para o agronegócio. Quando vem a liberação, o fim da ditadura militar, isso já estava colocado. E daí o papel da democracia foi numa oposição tosca entre autoritarismo versus liberalismo, certo? Como se ideologicamente construído, foi entregar tudo aquilo que era do Estado agora para a iniciativa privada, porque agora a iniciativa privada queria ter o lucro, o capital privado, monopolista, e não mais, obviamente, o capital nacional, aquela ilusão até os anos 60 do capital nacional. O capital monopolista. Portanto, hoje, quem domina o setor, inclusive a produção tecnológica, por isso que está fechando Embrapa, a universidade, não precisa mais. Quem domina é, de fato, as empresas privadas, os grandes monopólios privados, como, por exemplo, a Monsanto, como, por exemplo, a Cargill, como, por exemplo, a elite política, que é do agronegócio, né, a bancada do boi. Então, ou seja, há uma transição, mas o papel do Estado é o mesmo. Ele vai ser mais soft? Não sei se vai ser mais soft. Ele continua sendo amplamente violento quando precisa ser. Né? Autoriza. E agora o Bolsonaro, então, é a expressão mais bem acabada desse processo. Porque daí é a autorização completa de todo tipo de jagunçagem, que é outra base social política muito importante que o Bolsonaro vem articulando. Que é essa turma de jagunço aí que tem pelo Brasil afora e vai para o interior, então. E daí a nossa pauta liberal das capitais, os jovens aí que acham que pela pauta dos costumes liberais vão fazer se relacionar com o interior do Brasil, não vão, porque lá é caminhonete,
é sertanejo universitário e é jagunço que anda por lá. Então, a gente tem uma questão muito importante territorial para entender, inclusive, a Revolução Brasileira, porque isso é uma determinação histórica que dá uma cisão interna no Brasil, pensando em outros processos. Mas eu diria que o papel é o mesmo, com nuances diferentes de acordo com o período histórico do próprio padrão de acumulação de capital, que era o padrão industrial, né, daquele padrão de desenvolvimento industrial da ditadura, e o padrão de liberalização, de especialização exportadora, que, aliás, quem fala muito bem disso é o Jaime Osório, que é um mexicano, que vale a pena ser lido, se vocês quiserem ler, né, inspirado no Marini, desenvolvendo o que o Marini deixou inacabado, inclusive, para avançar nessa compreensão. Então, eu diria que iria por aí. Certo. Não, eu vou procurar só complementar alguns aspectos ao que já falou o Maurício, e é bom que as questões elas estão bastante vinculadas uma à outra. Eu penso que a diferença maior não é nem de postura do Estado, é de um desmantelamento estrutural que houve do Brasil dos anos 90 para cá, que dá um outro peso para o agronegócio no interior do Brasil no seu conjunto, né? O Brasil, depois do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, ele assumiu um papel, o termo as pessoas usam muito, mas eu gosto de usar o termo de submetrópole, né? No sentido de ser um sócio menor do capital internacional, mas tem uma posição, entre aspas, privilegiada no continente, no sentido que o Brasil era uma plataforma industrial, isso no pós-guerra, né? E aí acontece o que o Maurício fala, o Estado, não sem processos, né, de expropriação embaixo, mas o Estado entra bancando a indústria de base para viabilizar as multinacionais do setor de eletrodoméstico, do setor automobilístico. Então, naquele momento, era um processo, ainda que com essa forma dominada, mas era um processo de uma forte industrialização do Brasil. O Brasil vai ter, por exemplo, uma classe operária numerosa, forte, pujante, nos anos 70, como produto desse processo. Depois, o Brasil passa a ocupar um espaço ainda mais rebaixado no interior dessa divisão internacional do trabalho. E com uma migração do capital industrial para a Ásia, veja que o Brasil praticamente não participa da terceira revolução industrial, da informática e do setor eletroeletrônico. Nós somos basicamente centros consumidores, tá? Até as empresas que existem aqui da Samsung são montadoras no sentido mais tosco imaginável. Assim, nada da tecnologia sequer é até produzido aqui. Então, é um processo, também podemos discutir os termos, mas importante é ficar claro o conteúdo. Óbvio que no setor agrário hoje é industrial, em grande sentido, e também é um setor que tem tecnologia envolvida, mas há um processo que eu utilizo o termo de desindustrialização relativa, nesse sentido da perda do peso do setor de manufaturados. O que isso acontece? Então, o agronegócio hoje é uma questão de vida ou morte, porque o desmantelamento da economia brasileira no interior dessa divisão é tão grande que o Brasil só consegue extrair saldo na sua balança comercial no setor do agronegócio ou mineração, petróleo, setor de produção do que eles chamam de commodity, dos setores que estão na base da pirâmide da cadeia de valor, né? Então, nesse sentido, que eu acho que não porque o Estado mudou de postura, ou o Estado está a serviço de outra coisa, mas passou a ser uma questão de vida ou morte, alimentar esse setor. E dou até um fator aqui importante. O agronegócio praticamente não paga imposto. Isso aqui eu não estou falando supetão. A gente tem uma base de dados no instituto que eu trabalho, no ILAES, que a gente mapeou dezenas das maiores empresas de agronegócio do Brasil, pelo menos as que têm relatório publicado. Várias delas, a contabilidade total dos impostos na empresa chega a ser negativo. Significa o quê? Que a empresa recebe mais subsídio estatal do que paga imposto. Quando não é negativo, é uma fração irrisória. Então, essa ideia, por exemplo, que o capital no Brasil paga muito imposto, isso é absolutamente falso. Alguns setores pagam. O setor de energia, que normalmente são estatais de capital misto, é uma hidrelétrica que foi construída pelo Estado, né? E ser construída pelo Estado com imposto que vem do valor que são produzidos pela massa de trabalhadores. E o grosso dos impostos do Brasil, por exemplo, vem do setor de energia. Se a gente pegar os outros setores, mesmo os industriais, eles pagam fatias de imposto que estão abaixo da média mundial. E no caso do agronegócio é quase nada, né? Por que é quase nada? Porque é o setor que permite ter saldo na balança comercial brasileira. Porque se a gente pegar os setores de tecnologia avançada, é tudo um déficit gigantesco na balança comercial. Então é por isso que hoje há, digamos assim, entre aspas, uma atenção especial para o setor, no sentido de dar subsídio estatal. Entenda o que é isso, é a gente pagando
para esses setores do agronegócio. E mesmo políticas que favorecem aí a expropriação nas fronteiras, a redução da floresta, que, curiosamente, também tem entrelaçado a esse déficit tecnológico brasileiro. Claro que tem coisas tecnológicas importantes que são produzidas no Brasil, viu, gente? Não universalizem. Não quer dizer que não há nada de significativo em termos de tecnologia no Brasil, mas no interior do que é o capital internacional hoje é muito baixo. Então, até a produtividade da agricultura brasileira nessas grandes propriedades, ela é muito baixa, né? Vou fazer uma provocação para vocês. Dê uma olhada depois no tamanho da produção agrária da Holanda. A Holanda é um país que é considerado pequeno na própria Europa. Tipo, os franceses olham para a Holanda e falam, isso aqui é pequeno demais, tá? E isso está ligado a uma tecnologia muito mais avançada, com participação das universidades e tudo mais, dentro de um país que não é menos capitalista e explorador que o Brasil, não, mas que ocupa um outro papel no interior da divisão do trabalho que atualmente existe, tá? Deixando muito claro, não é que os trabalhadores lá não são explorados. Então, eu penso que a diferença que existe é muito mais nesse sentido, não é de que o Estado brasileiro defenda hoje interesses distintos do que defendia naquela época, mas que o Brasil hoje está ainda mais desmatelado do ponto de vista estruturalmente, fazendo o agronegócio dos poucos setores que permite saldo na balança comercial brasileira, e por isso a flexibilização total das legislações ambientais e todos os tipos de favorecimento e subsídio estatal em massa para esses setores ligados ao agronegócio. Muito obrigada, Gustavo e Maurício, pelas respostas. Acho que a gente vai colocar mais uma perguntinha aqui só, para não se estender muito. Do Marco Aurélio. Então, ele pergunta, em relação ao que o Maurício está expondo na dinâmica do capitalismo, expropriação e centralização do capital, a gente pode dizer que a Revolução Industrial só foi possível porque a burguesia já estava consolidada, tanto pelas expropriações ocorridas na Europa, como pelas colônias também, certo? Aí, quem quiser começar respondendo. Podemos inverter a ordem, tanto faz. Isso. A pergunta é excelente, né? Várias pessoas acham que a Revolução Industrial criou o capitalismo. Isso é um equívoco enorme, né? Na verdade, a Revolução Industrial ela aconteceu porque a Europa já era capitalista, pelo menos, tá? Claro que o processo do capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo tem todas as suas particularidades, as suas distintas expressões e tudo mais, mas é uma exigência do próprio capitalismo. O fato de ter uma revolução industrial, de ter o processo de melhoria técnica em si, é o que o capitalismo trouxe de positivo. E eu não vou entrar aqui na discussão, que para mim é uma falsa questão, se o capitalismo é melhor ou pior que outras formas. Depende do aspecto que você considera. Dependendo do aspecto, é muito pior. Dependendo de outros, não. Então, o capitalismo, ele que fomentou a revolução industrial devido ao seu próprio mecanismo interno de aumentar a produtividade para conseguir aumentar a taxa de lucro, a acumulação e essas coisas todas. Então, na verdade, é exatamente o contrário. Eu até aproveito a questão também, às vezes, quando nós olhamos para a história, a gente tende a olhar com o olhar atual, né? Então, quando a gente vê o processo de colonização brasileira, Espanha, Portugal, né? A gente tende a achar assim, a gente olha para o século XVI achando que a Inglaterra era o gigante do processo, e não era. Tá? No século XVI, as potências eram Portugal e Espanha. Depois passa a ser a França, né? E depois, isso tudo faz parte de um processo. Tá? Esse processo de expropriação originária que está na base do capitalismo, ele é um processo internacional. A Inglaterra ela tem um papel-chave aí no sentido de que ele termina na consolidação plena do capitalismo na Inglaterra, mas atrás desse processo na Inglaterra tem um processo de Portugal, da Espanha, da França, da Holanda, que por sua vez tinha seus tentáculos pelo mundo inteiro. Tá? Então não é um processo especificamente inglês, mas vai consumar na Inglaterra, e curiosamente porque a Inglaterra foi bem sucedida nesse processo de expropriação originária numa proporção maior do que todos os outros países. E aí é altamente estudado, tem autores atuais, tá, que retratam desse tema histórico, Robert Brenner, Ellen Wood, que faleceu recentemente, mas que traz algumas questões interessantes do ponto de vista historiográfico. Então, sem dúvida nenhuma, a Revolução Industrial se dá porque o capitalismo, as relações sociais capitalistas já haviam se desenvolvido, ela não cria as relações
sociais capitalistas. E Espanha, Portugal tiveram papel fundamental nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, do qual o Brasil está inserido. Né? O Brasil ele já entra na maré desse processo de desenvolvimento do capitalismo em desenvolvimento. Tá? É claro que vai ter especificidades depois, né? Eu gosto muito, evidentemente, que foi mencionado pelo Maurício, por exemplo, Caio Prado, que é um autor imprescindível, que faz todo o processo, toda a crítica àquela visão cristalizada do PCB, de que o Brasil era um país feudal, até a atualidade, até o século XX, né? E tudo que eu referendo. Apesar do próprio Caio Prado tirar conclusões depois, as soluções que eles propõem, ela acaba divergindo do PC em detalhes, mas ele ainda dá uma saída no interior do capitalismo. Mas também é bom a gente ir em autores que fizeram um esforço de entender a especificidade desse processo que vai culminar no que é o capitalismo brasileiro do século XX, como Florestan. Né? Por exemplo, o Caio Prado tem razão em atentar para esse caráter que o Brasil nasce dentro do processo do capitalismo em desenvolvimento. Mas o capitalismo brasileiro do século XVII não é o do século XX, as diferenças são abissais. Você vai ter uma constituição de uma nova burguesia brasileira ao lado de uma outra que já existia, que vai estar na gênese aí de muitos processos que nos ajuda a compreender a história mais recente do Brasil, né? Que é meio que o conflito desse desenvolvimento do capitalismo feito pela porta de Portugal e da Espanha, que vai depois entrar em choque, se articular de uma forma ou de outra com o desenvolvimento que vem da Inglaterra e da Holanda. Tá? Então, eu acho que é importante a gente não cair nessas caricaturas, né, igual dessas teorias gerais da história e tudo, que o Caio Prado teve um papel importante, mas também entender a especificidade do que vai culminar no capitalismo brasileiro e da burguesia brasileira, para a gente entender o que está se passando hoje, inclusive, né? O que significa Bolsonaro e essas coisas todas, mas aí é tema para um outro momento, evidentemente. Não, só complementando, né? Só fui fechar. Agora é porque estava dando delay. Mas eu acho que uma questão importante, né? O Marx, quando ele vai falar da assim chamada acumulação primitiva, e daí envolve isso que o desculpa, esqueci quem perguntou, mas enfim, que foi perguntado, né, do papel da expropriação, ele vai acabar com o pensamento mitológico, né? O Marx é um pensador do processo histórico, corroborando isso que o Gustavo colocou. Então, qualquer autor, qualquer analista que procurar eventos fundadores não está dentro do pensamento marxista, né? E na verdade, está em outra pegada, né? Então, o Marx está dizendo que, então, ele coloca concretamente, não é a revolução, concordo plenamente, não é a revolução industrial que cria o capitalismo, certo? É o que cria o capitalismo, que deu as condições para a revolução industrial, é justamente um longuíssimo processo histórico, que o Marx diz assim, não, mas quer dizer, então, que a partir do capitalismo para superá-lo é também um longuíssimo processo histórico? Não, não necessariamente. E aqui porque já entra uma lógica de saltos de qualidade muito, muito brutais que esse modo de produção capitalista gera. E aí que está um ponto. Se as transformações para a criação dos pressupostos dessa sociedade capitalista são longas, demoradas, envolvem séculos e séculos, o que esse modo de produção capitalista, ao revolucionar constantemente os meios de produção faz, é fazer aquilo que o Marx diz. Tudo que é sólido se desmancha no ar. E em questão de muito pouco tempo. E é só ver o papel que as crises capitalistas vão cumprir na dissolução de tudo que é sólido. Pense o que era a hegemonia petista no seio da classe trabalhadora até 2014. Gigantesca. Um bloqueio, uma dificuldade, desmorona por conta da dinâmica da crise e, obviamente, da incapacidade daquela direção de tocar, de ser de estar à frente do movimento da classe operária. Então, o que o capital cria, que eu acho que isso é importante, a revolução industrial, os processos de saltos tecnológicos, desenvolvimento das forças produtivas cria, é a possibilidade histórica também de saltos do ponto de vista político, de saltos do ponto de vista de que a transição para uma sociedade que não seja capitalista, e daí não é ser uma sociedade pós-capitalista e abstrata, eu sou comunista, né? Venha me passar a sociedade abstrata, do bem viver, que não quer dizer nada, tem que dar determinação. Essa sociedade que vai emergir
né, num salto, que é o salto revolucionário, que exige também um momento de transição, está garantido, possibilitado, né, também dentro de um processo histórico, mas muito mais acelerado pelas condições que foram criadas por esse amplo desenvolvimento histórico anterior. Então, a obra do Capital, do Marx, é muito importante, porque toda a obra do Marx é para não cair numa leitura do economicismo, de achar que o Marx está querendo entender a economia. Não, o Marx está compreendendo o movimento histórico do capital. O Marx está, eu concordo com o Gustavo, esse é o último capítulo do livro 1. Né, o da teoria da colonização poderia estar em outra parte. E ele termina com isso, com as possibilidades históricas da revolução social. Esse é o ponto fundamental. Toda essa barbárie que veio até aqui pode ser superada, desde que nos envolvermos na construção da revolução social, que, óbvio, não é uma questão de vontade, mas que também demanda a vontade organizada, né? A atuação organizada da classe trabalhadora, implicando sentido na sua praxis política. Portanto, eu digo, se esse processo histórico não é mitológico, mas há momentos de salto qualitativo. E é isso que é importante, é entender essa dinâmica dialética da quantidade à qualidade, né? Quando que há esses saltos. E o capital está em crise. A dominação capitalista está em crise. Por isso, inclusive, que a violência se amplia. É uma forma do capital de manter o seu domínio no meio da sua crise. E a crise do capital não é uma crise só do lucro, é uma crise de toda a sociedade, porque o capital também sou eu assalariado, eu sou capital também, sou capital variável. São vocês aí que estão assistindo, estão desempregados, a maioria está desempregada aí. Né? Acabou a bolsa, ó, lascou. Todo mundo, você sabe como é que é, cortou a bolsa 2019 lá, tsunami, a Uni falou que era tsunami, né? Ela quer criar um fetiche para depois vender camiseta, né? Vender camiseta e financiar congresso. Né? Mas não é o tsunami, é o processo histórico da crise do capital, que está colocado em todas as dimensões da vida, de nós mesmos aqui, né? Até o burguês lá, é uma totalidade histórica que, para ser modificada, tem que ser modificada também no sentido de uma superação na totalidade. Por isso que apenas um sistema que é totalizante do ponto de vista de oferecer para a humanidade outra sociabilidade é passível de substituir o capital. Não há sistema parcial que possa substituí-lo. Portanto, o único sistema, de fato, totalizante é a transição para o comunismo. É a transição no sentido da revolução social, que o Marx é o que está no seio da obra do Capital do Marx. Não compreendam Marx sem vincular Marx com alguém que militou dedicadamente na produção teórica, na organização, com o movimento operário pelo comunismo. Essa é a chave para entender, chave não, né, mas o segredo, né, é o processo histórico, a luta de classes. Então é por aí que a gente tem que entender e compreender esse processo de consolidação que dá as bases para a superação do capital. Não é um movimento paralisado, é um movimento constante, mutação e movimento. Não é isso, cara. Muito obrigada, Maurício, Gustavo, pelas respostas. Acho que fez muito sentido a gente terminar a mesa de hoje com essa pergunta. Queria agradecer muito vocês pela participação, foi a mesa de abertura, foi um momento importante para a gente. E deixar aqui o convite para todo mundo que está nos assistindo, e para vocês dois, inclusive, para continuarem acompanhando o seminário. Amanhã a gente vai ter uma mesa pela manhã e uma mesa nesse mesmo horário, das 6h30. E quinta-feira igual, e sexta-feira também. Então, a gente vai ter até sexta-feira uma programação bem legal. E muito obrigada, então, a gente já pode encerrar essa mesa. Muito obrigada a vocês e a todos que nos assistiram. Boa noite, obrigado aí, gente. Até mais. Eu que agradeço, foi um prazer. E estou à disposição, vou acompanhar o evento sim. Um abraço. Um abraço.